Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos neste trimestre com o tema de Cristo nas Escrituras, ou como alguns chamam, Cristologia Bíblica. As nossas lições são para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Estamos já na lição de número 5 e o nosso título presente é O Ministério Terreno de Cristo. Para tanto, propomos o esboço já padrão nosso, esboço esse que está baseado em 3 subtítulos: o batismo e o início do ministério de Cristo, a pregação e o ensino de Cristo, e os milagres de Cristo. Propomos o textuário que diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, o verso 38. E como leitura bíblica de classe, apresentamos Mateus, capítulo 4, verso 12 até o verso 25. Passando a nossa introdução, neste trimestre inteiro, falando de Cristo nas Escrituras, o Cristo que agora chamamos ou damos nome de Jesus, Jesus o Cristo, nas Escrituras. Estamos assim neste assunto e de tópico em tópico, de tema em tema, procurando preencher várias informações, análise das Escrituras, quanto ao que as Escrituras dizem em profecia do Messias e depois também o seu cumprimento. E no caso presente é o ministério terreno de Cristo, ou seja, as suas ações e as suas palavras. Principalmente isto que vamos estar analisando nesta presente lição e colocando um limite desde o seu nascimento até também completar toda a pregação, até antes da sua paixão e morte, quando por último foi preso e levado a julgamento e depois a sentença de morte. Então, nesse período. E temos em tela o texto que diz: quando se fala no ministério terreno de Cristo, geralmente o que se tem em mente é aquilo que Jesus disse e operou publicamente. Publicamente, no período compreendido entre o seu batismo e sua prisão. É verdade que esse período não inclui o seu sacrifício em resgate de muitos, isto é, a consumação da obra que devia realizar na carne, mas é na pregação, no ensino e nos milagres de Jesus que encontraremos o cumprimento de muitas profecias messiânicas e os sinais
de que ele havia sido ungido por Deus para salvar o seu povo, a humanidade, dos seus pecados. E assim, com este tema e neste intervalo da vida de Jesus, vamos, portanto, estudar o trabalho, o ministério, as tarefas, a missão que coube a Cristo Jesus. Passando ao primeiro subtítulo, que é o batismo e o início do ministério de Cristo, consideremos os textos que vamos lançar em tela. Um primeiro texto, um primeiro parágrafo desse primeiro subtítulo nos diz: os primeiros sinais de que Jesus é o Cristo podem ser identificados já na sua concepção miraculosa no ventre da Virgem, que tanto foi anunciada pelo anjo a Maria, como depois revelada a José, a Isabel e a Zacarias. Em seguida, no seu nascimento, proclamado pelos anjos aos pastores de Belém, sinalizado aos magos do Oriente e revelado também ao sacerdote Simeão e a Ana, a mulher que continuamente estava em oração no templo. Mesmo o perverso rei Herodes chegou ao conhecimento do fato e, pelo temor de perder o seu trono para o rei dos judeus, que havia nascido, ordenou a matança das crianças de Belém, o que levou à fuga do menino Jesus com seus pais para o Egito. E somente com a morte do déspota pôde ele voltar à terra de Israel. Todos esses sinais, contudo, parecem não ter causado grande impacto sobre os judeus, de maneira que, voltando Jesus para Nazaré e ali vivendo até os dias da sua manifestação pública a Israel, ninguém o conhecia por sua relação com aqueles eventos. Sem dúvida, ficaram guardados no coração de Maria, para depois serem transmitidos aos evangelistas, assim como também outra indicação que Jesus havia dado na sua infância ou juventude, de que ele era o Cristo. Aí está. Então, Jesus, no seu ministério, começa na concepção, depois no seu nascimento em Belém, a fuga para a terra do Egito, o retorno do Egito e depois retornando para Belém com receios de um novo presidente ou rei naquela região. Pronto, fugiu José com a sua família lá para Nazaré. Muito bem. E o tempo de criança, de adolescência, de juventude de Jesus, não temos nada escrito sobre isto, a não ser, na verdade, que com 12 anos, uma primeira vez, ele acompanhou os pais até Jerusalém. E aí veio um primeiro sinal, assim, de forma pública, de uma criança de 12 anos estar sentado com os sábios, sim, no templo, e ali conversando, debatendo sobre os assuntos da Bíblia Sagrada. E isso não por meia hora, uma hora, não. 3 dias Jesus esteve como que sumido dos seus pais e encontrava-se no templo conversando, e todos abismados com a sua sabedoria e seu conhecimento, as perguntas que fazia, as respostas que dava. Portanto, observem, o início da manifestação do ministério terreno de Jesus, de uma forma evidente,
aos 12 anos e depois só aos 30 anos quando vai para o batismo. Para falar sobre isso, nós temos no texto sagrado, Mateus capítulo 2, sim, o verso 19 até 23, quando fala da volta de Jesus do Egito. Está nesse texto de Mateus capítulo 19, verso 23, que está em tela, e observemos que, indo ao Egito, cumpria-se a escritura, que está dito do Messias, que seria chamado do Egito, né? E depois, indo para Nazaré, porque seria nazareno, e ficou o culto de que o seu lugar de nascimento foi ou fora Belém. Muito bem, são fatos esses importantes. Se quisermos analisar também mais alguma coisa, é Lucas no capítulo 2, que nós temos a narrativa que temos anunciado, verso 42. E tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Sem ler, mas citando, versos 46 a 52, nesse capítulo 2 de Lucas, encerra esse capítulo 2 com o fato de Jesus, depois de estar sumido 3 dias, ser achado pelos seus pais, junto aos sábios, conversando nas escrituras ali no templo, e quando Maria questionou ele sobre o seu sumiço e que ele estava sendo procurado já por 3 dias, pronto, ele respondeu: não sabíeis que eu tenho que tratar das coisas de meu pai? Pronto. Somente com essa resposta já está o indício de um menino de 12 anos, o Messias, já tendo o entendimento da sua missão e procurando cumprir, mas ao mesmo tempo, dentro da sua humanidade, o assunto tratado na lição anterior, ele foi submisso a seus pais José e Maria em todo o tempo. E vamos vê-lo depois, na sequência, no batismo ali junto ao Jordão. Ainda em Mateus capítulo 13, nós temos citação nos versos 54 até 58, quando se diz: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este sabedoria e estas palavras? Pronto, aí está Jesus começando a se apresentar no batismo de João, e logo depois, e ao voltar à sua terra de crescimento, Nazaré, onde perguntavam: não é ele o filho do carpinteiro? E por esta questão de ser conhecido como alguém que cresceu entre eles, não deram valor às suas mensagens, pelo que Jesus em Nazaré não operou muitos milagres. Indo para um segundo parágrafo, ou um segundo texto que está em tela, podemos ler: na verdade, para que pudesse se manifestar a Israel, o Messias precisava ser precedido por um precursor, um arauto, que reuniria o povo pela sua pregação, convertendo-o e preparando-o para que, quando ele se manifestasse, quando o Messias se manifestasse, pudesse apontá-lo para todos. Por essa causa, João Batista batizava com água, como um sinal de arrependimento e, ao mesmo tempo, de esperança para aqueles que criam na sua mensagem.
de que seriam batizados por Cristo, o Messias, com o Espírito Santo. Em outras palavras, muitos judeus foram preparados por João para crer que Jesus é o Cristo. E embora soubesse claramente que ele mesmo não era o Cristo e não conhecesse a Cristo, até que o próprio Deus o revelou no momento em que Jesus foi batizado, desde então João foi preciso, pontual em seu testemunho, direcionando a multidão dos que criam em Cristo e a complementando para Cristo. Ele mesmo disse bem claro que ele veio como o apontador do Messias, mas não era o Messias, apesar de toda a autoridade com que ministrava as Sagradas Escrituras, diante do que muitos se impactavam. João, lá no deserto, junto ao Jordão. E assim nós temos vários textos colocados aí, e que apresentamos, por exemplo, Isaías capítulo 40, versos 3 até 5, passagem importantíssima, clara, no passado, quando se apresenta o Messias, ou se anuncia o Messias, que seria precedido por alguém, um precursor, e que ele, ou seja, o Deus encarnado, seria visto pela humanidade. Muito bem, lendo os versos 3, 4 e 5, temos: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará a toda a carne, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Ou seja, a carne, o ser humano veria a Deus, e era o Messias, com eles, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Conhecemos também Malaquias capítulo 3, verso 1, que fala claramente de o Messias sendo precedido por um anjo, um mensageiro que falaria dele, e depois ele mesmo se manifestaria. Em Malaquias 4, 5 e 6 é quando temos a expressão que viria ele na virtude, na graça, no poder de Elias, não sendo Elias, mas no poder e graça dele. Já em Lucas capítulo 1, versos 76 e 77, nós temos Zacarias falando dele de uma forma muito precisa, quando diz, Zacarias, pai de João Batista, dizendo: e tu, menino, João, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir adiante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, 7:7, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão, no perdão dos seus pecados. Então aí, mais gente sabendo do precursor, João, e também da sua missão, anunciar o Messias e a obra da salvação no perdão dos pecados. Não fala-se tudo de uma vez, mas aos poucos vai dando os assuntos. E para isso, para haver perdão de pecados, teria que ter, sim, vida dada pela vida. Ou seja, o Messias daria a sua vida pela vida da humanidade. É o que temos. Depois, Mateus capítulo 3,
Podemos lembrar, abrir Mateus capítulo 3, é quando Jesus vai ao encontro de João, sim, que estava pregando e batizando nas águas, e chega Jesus para ser batizado também, e João o conhece de alguma forma, e diz, mas é o Senhor que precisa me batizar, e era certo, porque quem era João, senão um servo, e quem era Jesus, senão o Senhor, e como o servo iria batizar o Senhor? Mas como Jesus estava em carne, era necessário cumprir toda a justiça, porque ele tomava a nossa humanidade. Como todos são chamados ao batismo, ele também se batizou. E não foi criança não, foi já com 30 anos que Jesus foi batizado. E aí sim, Mateus capítulo 3, verso 11 a 12, que temos que quando Jesus saía das águas do batismo, veio na forma corpórea de uma pomba, sim, o Espírito Santo de Deus, e nele pousou, ou veio a ele e nele passou a habitar. E João viu e testificou que Deus, quando o mandou batizar e anunciar o Cristo, disse, ele será aquele a quem pousarei, ou o Espírito Santo pousará na forma de uma pomba. E nesse momento houve também a voz de Deus, este é o meu filho amado, escutai-o. Pronto, é Deus testificando de seu filho por ocasião do batismo. E muitas outras passagens, como temos aí em João, no capítulo 1, sim, o verso 20, nos fala também desses momentos preciosos de Jesus, e queremos apresentar verso 20 a 23, no capítulo 1, quando temos o dito. E confessou, João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E continuando, e perguntaram-lhe, então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Verso 23, João responde, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Pronto. Aí vemos o cumprimento da palavra profética de Isaías capítulo 40, e João mesmo dando o testemunho. Aqui em João, passando ao capítulo seguinte, verso 28, temos também o dito, vós mesmo me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o serve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pronto. Aí o testemunho de João, precursor do Messias. E finalmente um terceiro parágrafo, e também terceiro texto que colocamos em tela, nesse mesmo subtítulo, o batismo e o início do ministério de Cristo. E lemos, ao ser batizado, Jesus demonstrou sua submissão voluntária à vontade de Deus, pois ao ser objetado por João, e com razão de que era ele quem deveria batizar e não ser batizado, Cristo respondeu, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Com essas palavras, Jesus queria dizer que, de fato, não precisava ser batizado, pois não tinha pecados de que se arrepender.
Mas ao mesmo tempo ele veio ao mundo para obedecer a Deus na carne, o que implicava em atender a tudo aquilo que a justiça divina demandava dos homens nascidos sob a lei. E provando assim o seu amor pela justiça de Deus, na submissão ao batismo, Jesus recebe um testemunho público da parte do Pai, de que era aquele que havia sido ungido com o Espírito Santo de Deus, mais do que qualquer profeta, sacerdote ou rei do passado, para operar a salvação do seu povo. E, mais uma vez, vários textos bíblicos podem ser utilizados pelo professor dentro daquilo que é explicativo, confirmação do que diz as Escrituras, que no ministério de Jesus se cumpriu. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5, quando a palavra diz para nós de uma forma bem clara que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, justamente com a missão de resgatar a esses homens e dar-lhes a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, primeiros versos. Mas temos também em Lucas, no capítulo 7, mais um testemunho nesse ministério de Cristo Jesus, quando no capítulo 7, verso 28, se diz, primeiramente Jesus, e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Aí já começaram os religiosos, em especial, a rejeitar Jesus. E em primeira mão, justamente desfazendo de João e da sua mensagem, no que perderam a oportunidade de terem em seus corações, vamos dizer assim, trabalhados, preparados para receber o Messias, que era a função de João. Voltando a Mateus, e agora no capítulo 3, mas outros versos, como o verso 13 a 17, fala do batismo de Jesus, narra como foi. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vês tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Aí está. E continuando, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, com quem me comprazo. Aí está. Da mesma forma, poderíamos ainda, observe a abundância de textos bíblicos, falando sobre o batismo e início do ministério de Jesus, quando lá em Lucas, também, no capítulo 4, voltamos a lembrar que depois de ser batizado, seguiu-se a tentação de Jesus, assim colocado em Lucas capítulo 4, primeiros versos, mas quero dizer e apontar o verso 13 em diante. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E Jesus, então, pela virtude do Espírito,
voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todo lugar era louvado. E chegando a Nazaré, e é o que nós já temos falado, também foi a Nazaré pregar, mas o povo olhava para ele com curiosidade e indagando-se: de onde vem a esse sabedoria? Como sabe ele alguma coisa, sendo que é filho do carpinteiro? Pronto, ficou o povo incrédulo, porque olhava para Jesus somente no ser humano carne, e esquecendo que nele estava a plenitude da divindade de Deus, o que era próprio do Messias, e evidenciado nesse caso que estamos apresentando, justamente pelo seu ministério em meio aos homens, ensinando com grande sabedoria e operando sinais e maravilhas no meio do povo. Muito bem, passando agora um outro subtítulo, o segundo: a pregação e o ensino de Cristo. Não vamos passar por todos os sermões de Jesus. Estamos só colocando como um ministério terreno de Jesus. Sim, envolvia pregação, envolvia ensino, envolvia libertação, envolvia curas. Tanta coisa Jesus operou para provar a todos os homens daquela geração que ali estava Deus que se fez carne e agora habitava entre nós. Passando assim ao primeiro texto, ao primeiro parágrafo que está em tela, a pregação e o ensino de Cristo é o subtítulo. Aí lemos: como relata o texto da leitura bíblica, desde o início do seu ministério, Jesus fazia uso constante da palavra para pregar. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem era a mesma anunciada por João, inclusive acompanhada pelo batismo em águas daqueles que crescem. Isto porque a boa nova a ser proclamada ao povo era uma só desde os dias de João Batista. Havia chegado a plenitude dos tempos, o tempo de entrar no reino de Deus, mas ficariam de fora aqueles que não renunciassem ao pecado, não renunciassem a si mesmos, em outra palavra, que não se esforçassem para se apropriar da salvação. A diferença em relação ao ministério de Cristo não está propriamente no conteúdo da mensagem pregada, mas sim no impacto muito maior que causou aos ouvintes, pois enquanto João fora apenas uma testemunha do reino dos céus, Cristo Jesus era aquele em quem o reino se mostrava presente entre os homens, conforme o dito do povo ao Jesus operar os seus milagres e nas pregações que impactavam o povo. Deus visitou o seu povo, um grande profeta se levantou entre nós, era o dito deles. Mas colocando aqui dentro da sequência da nossa lição, nós temos palavras de João no capítulo 3, que queremos estar evidenciando, apontando neste momento, destas pregações e ensinos de Jesus. Capítulo 3 de João, verso 22, que diz para nós: depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim,
porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Aí vemos Jesus e João anunciando a boa nova de salvação. Um era o precursor, de um lado, fazendo a pregação e batizando a muitos que criam, e Jesus, de outro lado, também pregando e batizando aos que criam. Só com detalhe, Jesus não batizava diretamente. João sim batizava a cada um do povo que vinha a ele, mas Jesus mandava os discípulos batizar e ele só pregava, porque a Jesus não cabia batizar com água, mas sim com o Espírito Santo. É quando na situação, vamos dizer assim, de colocar as coisas no devido lugar, não cabia a Jesus batizar com água, mas só com o Espírito Santo. Por isso que Jesus mandava os discípulos, batizem, e eles iam batizando aqueles que criam. Mas com Jesus havia um ensinamento muito mais avançado, digamos assim, muito mais claro, e também, vamos dizer assim, operações de sinais e milagres, que nós veremos no texto seguinte. Lendo ainda Lucas, no capítulo 17, folheando a Bíblia, e indo a Lucas, capítulo 17, no verso 20 e 21, encontramos a palavra que diz: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Pronto, esse ensino preciso para os cristãos entenderem que muitos estão atrás de, vamos dizer assim, um segmento, achando que é ali que está o reino de Deus, ou entre quatro paredes de um templo feito pelos homens, achando que é ali que está o Messias e a operação de Deus. Na verdade, a abertura é muito grande, ou seja, está no meio de nós, porque onde estiver Cristo, onde estiver o seu Espírito, ali está, sim, a plenitude da divindade de Deus. Mas voltando a João e lembrando do capítulo 10 e verso 41, nós temos a palavra que diz: e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste, ou seja, do Messias, era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Aí está, pregação e ensino de Cristo, nosso segundo subtítulo. E agora, num segundo texto, um segundo parágrafo, que nos diz: seja nas sinagogas, nas casas, ou ao ar livre, a pequenos e a grandes grupos que o acompanhava, ou aos que se faziam propriamente seus discípulos, Jesus ou Cristo ensinava. A mensagem concisa e objetiva da pregação comportava realidades espirituais profundas que Jesus se comprazia em desvendar àqueles que ouvissem de bom grado, especialmente aos seus discípulos, aos quais também revelava como tudo aquilo se fazia e dizia era cumprimento das Escrituras. Aos que se mostravam incrédulos, também ensinava, mas ocultando-lhes o verdadeiro significado da doutrina, através de parábolas. Assim, não apenas por conhecer as sagradas letras e seu significado, sem tê-las aprendido formalmente,
mas através da autoridade incomparável e da verdade inquestionável da sua doutrina, em perfeita harmonia com a lei e os profetas, Jesus demonstrou ter sido enviado pelo Pai e causou tanto surpresa e admiração quanto silenciosa indignação daqueles que não eram capazes de contradizê-lo. Muitos questionavam, procuravam oportunidade de embaraçar Jesus em muito questionamento, mas Jesus, com sabedoria, com graça, com paciência, até misericórdia, ia respondendo. Eles ficaram impactados, como Jesus saía de todas as ciladas e ensinava com precisão as coisas de Deus. Pelo que houve um tempo que desistiram de interrogar Jesus, mas mostravam-se ainda duros. Não deixaram de questionar Jesus porque entenderam e creram. Não. Na verdade, continuavam resistindo a Cristo, mas num debate qualquer, Jesus sempre prevalecia e eles saíam envergonhados. Mas para isso temos vários textos também colocados aqui nesse subtítulo, segundo a pregação e ensino de Cristo, e nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 5, o verso 17, no chamado Sermão do Monte, e Jesus diz então: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim cumprir. Não vim abrogar, ou seja, mudar ou cancelar, mas cumprir. Aí está, em síntese, o que Jesus veio a fazer, e dizia publicamente ao povo que muitos religiosos, querendo confundir a ele ou ao povo, dizia que ele estava desfazendo da lei. Mas na verdade Jesus trazia precisão quando dizia também: ouviste dos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Aí começa a colocar o rigor: aquele que odiar ou ter má intenção no seu coração contra o seu próximo, já é réu de morte. Pronto, aí está a situação. Como também uma segunda mensagem que Jesus dizia: não adulterarás. Ouviste isso dos antigos, eu porém vos digo: se alguém no seu coração já planejar, imaginar, pronto, já pecou contra esse mandamento de não adulterar. Portanto, Jesus trouxe um rigor maior e não cancelamento da lei. Temos também palavras como em Lucas 24, quando Jesus, ou na sua ressurreição já, aparece novamente aos discípulos e vai ensiná-los com mais precisão. E a palavra diz assim, desta forma, começando no verso 26 e apenas o 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Voltando a Mateus, mas agora no capítulo 13, no verso 10, nós encontramos a Escritura que diz para nós: e acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E Jesus continuou a explicar. Falava-se em parábolas muitas vezes, mas não para trazer explicação por figuras. Na verdade, ele estava escondendo o ponto principal da mensagem, porque o ouviam
de má vontade. Aí Jesus também não trazia mais claridade do que já falava ao povo, como muitas vezes nós vemos ele falar. Indo para João no capítulo 7, verso 15, nós temos também a palavra que diz: e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe ele letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E o 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, do Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ainda, voltando a Mateus, agora no capítulo 7, nós temos ainda no verso 28, a palavra que encontramos, o dito que encontramos. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, de muitos discursos que falou, ou muitas pregações, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto se admiraram da doutrina que Jesus falava, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Ou seja, escribas que falavam sem ter muito conhecimento, e às vezes falavam por falar, mas não criam ou não viviam aquilo que anunciavam. E ainda aqui em Mateus, o capítulo 22, vejamos, no verso 46, apenas um verso no capítulo 22. Verso 46. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ou seja, a pregação, os ensinos de Jesus eram tão evidentes, tão sábios, tão coerentes com os profetas e as escrituras, que desistiram de querer pegar Jesus em algum tropeço de palavras. Então aí percebemos, não queriam saber a verdade, queriam sim que Jesus viesse a se contradizer ou falhar de alguma forma, e desistiram por fim, porque Jesus respondia com precisão, sabedoria, conhecimento muito maior do que eles, com toda a leitura da lei que eles tinham. Por isso Jesus dizia: ouvistes dos antigos, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus abria a lei mostrando toda a profundidade ou a extensão dos ditos de Deus, ou os seus princípios. Por fim, vamos para o terceiro subtítulo, com o título Os Milagres de Cristo. Por enquanto, nesse subtítulo 2, falamos de ensinos e pregações. Mas e os milagres? Também, os milagres fazem parte do ministério terreno de Cristo. E o texto em tela nos diz: Cristo realizou durante o seu ministério inúmeras obras extraordinárias, sobrenaturais, milagres que somente Deus poderia operar e que testificavam, portanto, que o reino dos céus havia chegado. Destas obras resultavam benefícios tão maravilhosos e, de outro modo, inalcançáveis por aqueles que eram agraciados, que, de fato, através dos milagres, Cristo salvou a muitos. Seja curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, ressuscitando os mortos, provendo necessidades materiais, livrando de perigos. Jesus provou ser o Cristo, pois
aquele que pode salvar o homem do pecado e da morte eterna, também se interessa e pode prover o seu bem-estar físico ou material. Através dos milagres, muitos passaram a crer nele, enquanto outros, mesmo crendo sem terem visto milagres, foram corroborados na fé, ao testemunharem ou ouvirem testemunho do poder de Deus. Por outro lado, aqueles que se mantiveram incrédulos, mesmo vendo os sinais de Cristo, faziam ou se entregaram a criticar ou injuriar seus milagres. Fizeram-se pecadores irremediáveis, que não escaparão à condenação eterna. Ou seja, os milagres, muitos milagres. Mas, se por um lado muitos creram ao ver os milagres, ou serem beneficiados por uma operação milagrosa do Senhor Jesus, outros, entretanto, e diz a Escritura que era por inveja, porque ele passava a ser bem conhecido e afamado entre o povo, pronto, eram contra e não deixavam-se instruir, ou nem mesmo tinham proveito naquilo que Jesus estava operando. Aí nós temos vários textos bíblicos e o professor, com cuidado, pode escolher ou colocar outros, porque são muitos textos bíblicos dos milagres de Jesus mostrando ser o Cristo, ou os milagres que o Cristo faria, mostrando então que Jesus era este Cristo. Nós temos inicialmente o que está colocado em Mateus no capítulo 8, podemos estar abrindo, no verso 14 até 17. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Verso 14 e 15. E continua. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E o 17 encontramos o dito: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. É o que fala-se de Jesus operando os milagres. Passando a página, ou capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, nós temos um registro importantíssimo, mostrando que Jesus operava esses milagres, vamos dizer assim, notórios, visíveis na carne, mas operava também no interior das pessoas. Aqui tem um modelo, Jesus testificando e todos observando isso. E a narrativa do verso 1 ao verso 8, milagres que Jesus fez, mas observem: e entrando no barco, passou para a outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Um detalhe que preciso falar aqui: o lugar de Jesus era Nazaré, é onde Jesus cresceu, mas depois ele mudou para Cafarnaum, ou seja, cidade marítima, ao lado ali o lago Genezaré. Muito bem, Jesus então voltou para a sua cidade de morada agora, que é Cafarnaum. E Jesus, diz aqui o verso 1, terminei dizendo: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Era paralítico, trouxeram o paralítico para Jesus dar a cura, ele poder andar. E Jesus disse
para que tivesse ânimo, porque os seus pecados eram perdoados. Todo mundo estranhou isso. Ué, quem pode perdoar pecados? Senão Deus. Senão Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Muito bem. E Jesus, ouvindo isso, verso 3 diz: e eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Pronto. Aí, como o Messias vinha libertar o povo dos seus pecados, anunciado pelos profetas, Jesus diz àquele homem: perdoados são os teus pecados. E o povo, ou os religiosos, outra vez, espantaram. Ele blasfema, só Deus pode perdoar pecados. Mas ali estava Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo, e eles não perceberam Jesus se apresentando diante dos olhos deles, como aquele que pode perdoar pecados. Agora, se vocês têm dúvida de que o pecado esteja perdoado, então levanta e anda. Aí o paralítico andou, mostrando para eles que de fato Jesus veio para operar milagres e livrar principalmente o homem no mundo espiritual dos seus pecados. Aqui apontamos também o texto de João capítulo 20, que vai dizer para nós que Jesus operou muitos outros milagres, mas que não estão escritos aqui. Depois temos Mateus capítulo 8, verso 5 até o verso 13, em que temos a palavra do centurião pedindo a Jesus que curasse o seu empregado, que jazia em casa moribundo. E Jesus, cortando as palavras e resumindo, disse para ele: vai, o teu empregado, seu servo, já está curado. Ou seja, de longe Jesus já curava. E, de fato, aquele criado do centurião, que creu, foi curado, de longe. Depois temos 15, Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. A mulher Ciro-Fenícia, que vem para Jesus, sim, suplicando pela filha que estava em casa, endemoniada. E Jesus fala ali algumas palavras difíceis de entender, mas que em primeira mão quer dizer que ele veio para os seus. E parecia que ela não era dele, porque era Ciro-Fenícia com filha endemoniada em casa. Mas não, Jesus veio para todos. Mas primeiro ele instiga uma situação como de rejeição, mas depois atende e diz: grande é a tua fé. Ela era também uma pessoa alvo da salvação de Deus, ainda que estrangeira, mas tinha fé. E a mulher voltou para casa e encontrou sua filha curada. Ou seja, Jesus expulsa o demônio de longe, não precisava estar presente. Depois temos João capítulo 11, versos 43 a 45. O que temos em João 11? Nós temos ali a ressurreição de Lázaro. Jesus fala claramente que, dando ordem a Lázaro para voltar à vida, e muitos viram, quando houve isso, que alguém ordenou a ressurreição, e assim, de 4 dias, ou seja, Jesus tinha todo o poder. E mais podemos ver ainda, Mateus capítulo 11, verso 20, está em tela os textos que estamos falando, e agora lendo. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios,
o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, pronto. E Jesus aponta que muitos que viram prodígios e milagres e não creram, mas ele fez e testificou com os seus feitos, os milagres, sim, que ele era o Messias, não havia outro. E depois ainda, numa expressão semelhante, João, no capítulo 15 de João, nós temos no verso 22, o dito: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Pronto, aí está, nesse subtítulo 3, os milagres de Cristo, operado agora por Jesus, testificando que Jesus era o Cristo, porque o que dele, do Messias, se dizia nas Escrituras, Jesus fez todos eles para comprovar e despertar aqueles que o ouviam e viam, ou dele ouviam falar, que a salvação chegou a este mundo. O mistério de Cristo, numa conclusão, consistia em pregação, ensino e milagres, porque esses três aspectos se complementavam perfeitamente, formando um testemunho claro, consistente e poderoso de que Deus verdadeiramente veio até nós para nos salvar. E cabe à igreja continuar o ministério de Cristo nesses aspectos, pois, tendo consumado a obra que o Pai lhe confiara, o Senhor Jesus nos deixou a missão de pregar, ensinar, fazer discípulos e esperar que os sinais sigam aqueles que crerem. Muito bem. E assim, estamos encerrando a nossa lição, quando no nosso esboço apresentou a proposta de 3 subtítulos: o primeiro, o batismo e o início do ministério de Cristo; o segundo, a pregação e o ensino de Cristo; e terceiro subtítulo, os milagres de Cristo. Sendo que o texto áureo, em Atos capítulo 10, verso 38, diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E assim, que Deus abençoe os professores quando forem ministrar esta palavra. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite
foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.